Boa noite, harmonizadores! Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Feriado, né? Pra gente finalizar o nosso feriado com muita foco, com muita dedicação na nossa ideia realmente de levar o protocolo perfeito para vocês, certo? Então, vou esperar o pessoal ir entrando e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal, que é como vender toxina botulínica para a gente ter uma lucratividade maior. Esse tema é um tema, eu não vou dizer exclusivo do protocolo perfeito, porque se você não trabalha com o protocolo perfeito, eu vou te dar essas dicas de hoje. Mas quem aplica voltado para o protocolo perfeito em toxina botulínica consegue aí ter uma efetividade, uma lucratividade muito melhor. Gente, vamos parar para pensar o seguinte, tá? O paciente, ele chega para você procurando por toxina botulínica, tá? Toxina botulínica é o procedimento mais procurado, mais conhecido pelos pacientes. Isso é fato, ok? Bom, a partir do momento que você vende um protocolo de 50 unidades, você já mais ou menos estipula um valor. Ou você pode beirar aí na casa dos 750, 800, 900 ou 1.000, certo? Depende da região, depende do teu mercado, depende da tua localização. Só que nós sabemos, e eu falo isso para os meus alunos do Protocolo Perfeito, e estou falando isso para vocês, que hoje 50 unidades de toxina botulínica, muitas das vezes não é o suficiente. E quando eu falo isso, tem algumas pessoas que acabam optando, né, por 50 unidades, vou vender apenas 50 unidades. Eu acho que 50 unidades é o protocolo ideal. Para quem? Para qual paciente? Para qual padrão muscular? Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar. Porque hoje, se você fazer 50 unidades em mim, até que ok, até que pode ter uma durabilidade ok. Mas e se você fizer para um paciente hipercinético masculino? Ou uma paciente hipercinética que faz crossfit, que faz musculação? Então, será que o protocolo é a mesma coisa? Será que a forma de trabalhar é a mesma forma? Então, é isso que eu quero chegar hoje para que vocês entendam como cobrar. Primeira coisa, gente, vocês podem, então anotem isso para finalizar esse feriado com chave de ouro, tá? E vocês já se programarem aí para a semana que vem. Vocês podem mudar os valores dos protocolos dependendo das unidades que vocês utilizarem. Não é regra. Mas é que aqui na minha cidade todo mundo cobra R$800. De novo, repito, não é regra. Se você fizer protocolos individualizados e falar sobre valores para os pacientes e explicar sobre os protocolos, eu tenho absoluta certeza que o seu paciente, ele vai entender e ele vai querer isso. Ele vai desejar essa individualização, tá? Então, primeira coisa, não é regra vocês fazerem esse protocolo de 50 unidades, ok? Bom, a partir daí, vocês já começam, então vamos anotando esse passo a passo. A partir daí, vocês já começam a entender um pouco do protocolo perfeito. Então, vocês começam a entrar nesse mundo do protocolo perfeito um pouquinho mais. Que seria, basicamente, o seguinte. Eu não vou fazer um protocolo de 50 unidades. Eu vou fazer um protocolo personalizado, talvez eu use 60. Ana, devo fazer uma avaliação antes? Sim, devo fazer uma avaliação antes. Agora, gente, eu trouxe uma coisa muito especial para vocês nessa aula de hoje, porque eu trouxe 3 imagens das nossas aulas para eu colocar aqui para vocês terem acesso. Então, olha só, eu tirei um print e vou liberar isso aqui para vocês. Eu deixei aqui o ponto da primeira consulta. Tá? Então, a primeira consulta é muito importante e é a partir daí que você vai avaliar e você vai montar um planejamento, que você vai montar um protocolo. Dentro dessa aula do nosso curso de toxina botulínica, eu falo exatamente sobre como formar um planejamento de forma efetiva. E na primeira consulta, minha gente, vocês precisam pensar quando a gente fala de o que incomoda o paciente.
O que incomoda o paciente, às vezes, é uma linha estática do tamanho do mundo que incomoda esse paciente. E ele deseja tratar com Botox. Só que nós sabemos que não é a toxina botulínica que vai resolver. Não é a toxina botulínica. E aí, se você não fez essa primeira consulta, você não sabe a queixa desse paciente, como é que você vai tratar? Então, ali no primeiro slide, quais são as principais coisas que você observou nesse paciente? Exatamente isso. Quais são os principais queixas desse paciente? O que você se incomoda? Qual é o maior desejo? Qual é a maior vontade desse paciente? É importante você ter isso em mente para... Ana, mas o que isso tem a ver com lucratividade? A gente já vai chegar no ponto que é o protocolo perfeito, que é a gente trabalhar com personalização, individualização. A gente já vai chegar nesse ponto, tá? Mas primeira coisa, a primeira consulta, ela é a base de tudo. E a partir daí, você vai avaliando o teu paciente. Você vai avaliar, você tem que ter um protocolo da primeira consulta. Seja fazer uma fotografia, eu vou desativar um pouquinho os comentários para vocês conseguirem ler ali embaixo, ó. Seja você fazer uma fotografia, você fazer um planejamento, você fazer as fotos e mostrar no celular, mostrar no tablet, fazer as expressões, já planejar os pontos no tablet, já planejar o ponto na própria galeria de foto do iPhone com as unidades, já fazer um planejamento. A gente tem as fichas de anamnese do protocolo perfeito, já coloca o planejamento desses pontos com as unidades e você já sabe a quantidade de toxina que você vai usar. Se vai ser 60, se vai ser 50, você já sabe. E aí você começa a entrar no planejamento, tá? Primeira coisa, então, para vocês aumentarem a lucratividade do paciente de vocês é isso, certo? Bom, agora a gente vai entrar num ponto que eu chamaria de conquistar um salário fixo da harmonização facial, que seria basicamente você pegar esse ponto da avaliação. Então, olha só, presta atenção. Isso dentro do protocolo perfeito a gente chama ou de protocolo de recorrência ou de protocolo de manutenção. E eu explico isso para as alunas como elas fazerem. Mas você já pode começar a aplicar no seu dia a dia essa semana. Então, se você ainda não é aluno do protocolo perfeito, pega essa dica e começa a trabalhar. Começa a fazer dessa forma e você vai ver resultado. Vamos fazer um propósito? Vamos fazer um objetivo? Vamos lá. Fez um protocolo vindo dessa aula de hoje, vendeu uma personalização, vendeu um tratamento para o paciente, você vai pegar todo esse planejamento, você vai pegar todo esse investimento que o paciente fez em você e você vai investir no protocolo perfeito, porque você viu que dá resultado, você viu que é diferente, você viu que são procedimentos exclusivos e que não é todo mundo que faz. Então faça um objetivo. Ana, não tenho cartão para entrar na turma do protocolo perfeito. Ana, não consigo, não tenho dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, pega essa aula de hoje e faz para um paciente. Pega essas dicas que eu vou dar, que eu estou dando e que eu vou dar agora, tudo que você receber desse paciente é para você entrar na próxima turma. Porque aí você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver o teu fluxo mudar. Quando eu tinha... Hoje, gente, o meu consultório, ele é dentro do próprio instituto. Mas antes eu tinha um consultório separado da nossa escola. Era um consultório separado. E aí, às vezes, eu ficava um pouco ansiosa, porque eu falava pro Gabriel assim, de repente eu tenho uma paciente de toxina, e eu contava, veja se vocês se identificam com isso. Eu contava com aquele paciente que marcava para às vezes pagar um boleto, às vezes para comprar a própria toxina e pagar a própria toxina. E eu não tinha um salário fixo, então eu trabalhava em outros lugares, certo? Eu trabalhava em outros lugares, eu conquistava o salário fixo através de outros consultórios, mas do meu consultório não era. E aí foi a partir disso, dessa aula que eu dou para as minhas alunas, que a gente começou a conquistar um salário fixo. E nós passamos mais de 7 meses, gente, pagando todas as nossas contas com esse protocolo de recorrência. O que seria isso? Olha lá, tem o slide da primeira consulta, certo?
A primeira consulta eu falei para vocês que vocês podem usar um registro fotográfico, fazer o planejamento de unidades de toxina e vender 50, 60, 70 unidades. Só que, porém, todavia, ali no primeiro slide, eu vou mandar, para quem tá nos nossos grupos de WhatsApp, eu vou mandar essa foto aqui, tá? Vocês vão ter acesso exclusivo a essa foto, que são 3 slides do protocolo perfeito. A gente pega, na avaliação, o que a gente faz? A gente entende a queixa do paciente. Se por um acaso, todavia, a queixa do paciente é uma ruga estática, é aqui, né, os famosos pele de galinha, que o paciente sorri e você faz o teste e você vê que tem flacidez aqui nessa região, a gente não vai vender toxina botulínica. E sim, vamos fazer um planejamento, olha só, gente, um planejamento, e aí você vai vender não só a toxina botulínica, mas também você vai vender um estímulo de colágeno, um planejamento de, por exemplo, bioestimulador, fio, ultraformer. Você vai pegar isso e você vai fazer como se fosse um pacote. E nesse pacote, gente, a recorrência, eu dou várias estratégias para os pacientes das minhas alunas pagarem de forma mensal e retornarem no consultório 2, 3, 4 vezes no ano. E ele vai pagar 8 vezes. Só que são 8 meses você recebendo esse valor do paciente. Então vamos parar para pensar. Vou fazer uma conta básica aqui com vocês. Olha só. A gente acha que é só toxina botulínica, né? Mas o protocolo perfeito, gente, ele envolve isso. Eu paro com vocês, as alunas que estão assistindo aqui, elas sabem. Eu sento, eu coloco a calculadora e a gente planeja juntas. A gente faz isso de forma detalhada, porque é possível você conquistar um salário fixo. É possível. Se eu conquistei, se as minhas alunas estão conquistando, por que você não vai conquistar? Só que você tem que saber vender. Você não pode ficar com medo de planejar, de não fazer a primeira consulta. Porque eu não faço avaliação, eu já quero fazer a toxina botulínica já na primeira consulta. Errado, tá deixando dinheiro na mesa, tá focando só no agora, não tá pensando na longevidade. Isso não pode acontecer. Hoje nós sabemos que a toxina botulínica tem suas limitações e você, como profissional, tem a obrigação de falar para o paciente. Tem a obrigação de falar para o paciente que o resultado não vai ficar tão bom. Então vamos parar para pensar o seguinte: o paciente chega, doutora, tô me incomodando aqui, quero fazer botox porque essa ruga aqui tá me incomodando muito. Tudo bem. Você vai avaliar, você vai fazer toda aquela avaliação e você vai ver que é uma ruga estática. Uma ruga estática. Beleza, temos uma ruga estática aí. A gente sabe que só suaviza, a toxina botulínica só suaviza uma ruga estática. Nós não vamos tratar. Qual seria o tratamento? Primeira coisa, quem sabe fazer um gerenciamento da pele, seja com peeling ou seja com microagulhamento. Ana, não faço nenhum desses 2 procedimentos. É porque você ainda não é aluna do protocolo perfeito. Você ainda não é aluna, porque eu explico isso, eu falo isso para os alunos, tá? Beleza. Fizemos ali um planejamento inicial para tratamento de pele. Pode ser um microagulhamento? Pode. Pode ser um peeling? Pode. Pode ser um jato de plasma? Também. Então, a gente já entrou em 3 possibilidades aí, tá? Vamos para a toxina botulínica. Ok, toxina botulínica, fizemos a toxina. Só que no dia da toxina botulínica, você pode fazer uma subincisão naquela ruga estática. Ana, mas eu não sei fazer. Aí você tem que ser aluno do protocolo perfeito, porque dentro do protocolo a gente ensina a fazer subincisão. Fazemos esse descolamento, já soltamos essa ruga no dia de fazer a toxina botulínica, o resultado já é mais efetivo, o resultado já é melhor. Só que aí você também pode planejar um estímulo de colágeno ali naquele local. Se ele tem uma ruga estática na região do frontal, eu, Ana, não faço bioestimulador de colágeno líquido. Eu faria ou um ultraformer, se fosse nessa região aqui, ou um fio filler, que é a minha principal indicação, que é o que eu gosto de trabalhar. Feito isso, gente, a gente pensou em toxina botulínica, peeling e fio filler. A gente pensou em 3 protocolos. Só que o paciente procurou você só pra fazer um botox e pagar R$1.000.
E você vai fazer por ansiedade, porque você ainda não conhece o protocolo perfeito. Porque você ainda não é nosso aluno do protocolo perfeito. Mas eu falei pra você, faz isso essa semana, semana que vem. E o que você vender de um planejamento personalizado, você vai pegar esse investimento e vai entrar pra turma do protocolo perfeito. Porque aí você vai começar a ver o jogo mudar. Bom, vamos lá. 3 procedimentos. Fio, peeling ou microagulhamento e toxina. Perfeito. Vamos chutar uns valores aqui. 1.000 o Botox, R$500 o peeling e R$500 um fio filler, certo? Ou R$1.000 o fio, não sei a tua região, não sei quanto você cobra. Mas aqui, vamos chutar que seja 1.000, tá? Aqui ficou R$2.500 esse planejamento do paciente. Ok. R$2.500 que você não vai fazer em uma única sessão. Se o paciente quiser, até daria, tudo bem. Mas você vai tratar primeiro essa pele, você vai estimular e preparar essa pele para aí depois entrar com a toxina. E se você quiser, você pode fazer a toxina botulínica, você pode fazer o peeling, espera 20 dias, aí você faz o botox, espera mais 20 dias e aí você põe o fio. Nós estamos falando de quase 2 meses de tratamento. Esse paciente, ele pode pagar, se ele quiser, para você no tempo que você for fazer o procedimento. Então, vamos supor que você queira que esse paciente volte 4 meses. Então, você faz no primeiro mês o peeling, dá uma pausa, faz o botox, aí você vai fazer o retorno e no 4º mês que você vai pôr o fio, certo? Aí nós estamos falando de 2.500 divididos em 4 vezes. E esse paciente pode pagar R$500, 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 R$500 e fechar esse protocolo com você. Ana, mas vai valer a pena no final? Claro que vai valer a pena no final. Porque você vai estar ali trabalhando de uma forma que esse paciente retorne para você, você vai aumentar o ticket médio, porque era um paciente que veio só para fazer uma toxina botulínica e você vai entregar um resultado efetivo. Então, é muito melhor você fazer isso. Só que aí, gente, dentro do protocolo, nós fazemos estratégias para que às vezes a paciente já pague 2 vezes o botox anual e ela te pague em 8 vezes, ou seja, ela vai pagar R$2.000 em 8 vezes. Ela vai colocar um microagulhamento junto, ela vai colocar 2 microagulhamentos no ano e essa paciente vai retornar. No final, você vai estar recebendo aí de 2, 3, 4 pacientes um valor de R$300, R$400. Aí você faz as contas, você faz R$400 vezes 4 pacientes. Faz R$500 vezes 4 pacientes. Você está recebendo sem precisar fazer uma busca de pacientes novos, R$2.000, R$1.500. E aí, isso daí era o valor que você precisava para, às vezes, um paciente, para você fechar um único paciente e você tá aí recebendo fora os pacientes que vão vir só para fazer toxina botulínica com você. Então, fazer esse planejamento e fazer essa efetividade é extremamente importante para você conseguir ter uma diferenciação dos pacientes, tá? Deixa eu desativar os comentários aqui, porque vai que vocês têm alguma pergunta, certo? Então, isso daí é importante. Isso daí faz a diferença. Nós precisamos avaliar, porque algumas vezes você vai chegar e você vai fazer um planejamento, você vai fazer uma toxina botulínica e aquela toxina não vai ficar boa. Às vezes o paciente, ele também tem um problema de autoaceitação. Às vezes esse paciente ele tem um problema que ele acha que a toxina botulínica ele vai resolver tudo. Entende? Então, nesses casos, é importante você fazer esse planejamento, ter esse propósito, ter esse diferencial. As nossas pacientes, elas gostam tanto de realmente ter uma sequência de tratamento que eu consigo fazer essa sequência de tratamento delas até nos próprios cursos. Ah, Ana, que curso que tem aquele procedimento de colágeno que você falou? Ah, tal dia. Então, vem. Ah, mas você falou que o ideal mesmo é fazer a toxina botulínica depois do colágeno. Então, quando que eu volto para fazer o colágeno? E aí, a partir disso, dessa efetividade, a gente consegue parar para pensar em resultados extremamente efetivos, tá, gente?
Então, é muito importante. Vou deixar aberto um pouquinho para vocês perguntarem. Boa noite, Jane, tudo bem? A Jane é a nossa aluna do Protocolo Perfeito e ela faz realmente um preparo de pele. Depois ela faz a toxina botulínica. Então, é tudo realmente um planejamento, tá? Tudo um planejamento. Tem uma aula sobre microagulhamento. Sobre microagulhamento, nós temos na mentoria ao vivo, tá? Então, é uma aula que eu dou de microagulhamento na mentoria ao vivo e tem uma aplicação de microagulhamento que eu faço em mim mesmo com toxina botulínica, tanto para rosácea quanto para essas linhas finas aqui, sabe? Que eu tenho aqui embaixo do olho. Então, no Protocolo Perfeito, a gente tem essas aulas e essa parte da mentoria aí. Certo, gente? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida em relação a planejamento? Porque assim, quando a gente pega e espera do paciente procurar, você tá perdendo dinheiro. Porque algumas vezes o paciente, ele não sabe. O paciente, ele não sabe que ele tem que fazer mais um procedimento. O paciente, ele não vai, às vezes, ou ela tem uma consciência muito grande, né, em relação a isso, certo? Ou, porque tem hoje o Google, né, hoje o Dr. Google aí faz muita coisa para os pacientes, mas não são todas. Ó, a Jane falou, planejamento faz toda a diferença. Com certeza, os resultados, eles vêm a partir daí. E assim, gente, eu não tô recriminando quem vende 50 unidades de toxina botulínica, não é isso. Só que vocês concordam comigo que quando eu coloco 50 unidades em todo mundo, eu tô dizendo pro mundo, todo mundo, com 50 unidades a toxina vai ficar boa. É isso que eu tô falando. Eu tô falando, 50 unidades vai resolver o problema de ruga de todo mundo. Tá bom, se você acha isso certo. Só que eu estou falando de ciência, isso não é certo. Gente, o que adianta você travar toda essa região superior aqui, toda essa região, e a paciente ela ter uma força gigantesca no platisma, e aqui no ventral e no depressor do lábio? Do que me adianta? Não tem sentido, não faz sentido nenhum. Então é por isso que você tem que entender, vender um planejamento. Não é vender um botox, é vender um planejamento. E vocês precisam ter dentro da alma de vocês a venda. Entender gatilhos mentais, entender persuasão, entender uma linguagem. Se vocês não estudarem isso e vocês acharem que é mais uma técnica, que é a marcação ideal, que é a toxina ideal, que é uma técnica de Botox V, Botox W, Botox não sei o que, vocês estão se prendendo. Vocês estão dizendo para vocês mesmos que o que vocês estudaram não é o suficiente. E às vezes pode ser que não seja, pode ser que você tenha que melhorar alguma coisa sim. Mas o principal é você focar em planejamento e focar em anatomia, entender musculatura, entender dinâmica, entender força, entender padrão, para ir planejar, não ter preguiça de avaliar o paciente. Ana, mas eu não cobro consulta, tudo bem, gente, mas não, o mundo não é só de ganhos. Se você não perde ali 30, 40 minutos, seja sem cobrar, fazer uma avaliação no paciente, você tá falando, ó, eu só quero fazer o Botox, desculpa, mas você não tá aplicando uma toxina para um fim estético. Você não tá aplicando uma toxina para um fim estético. Você é apenas um mero injetor, como todo mundo. É isso. Se você um dia tiver com problema de saúde e você procurar um médico e ele só entregar um remédio que ele entregaria para qualquer outra pessoa, ele não está tratando você. Você gostaria que fosse isso para você? Você não gostaria, eu tenho certeza. Então, se você não gostaria disso, por que você vai tratar o paciente? E vamos parar para pensar assim, gente, o paciente, ele tem um problema estético, pode ser um problema estético funcional, porque pode afetar a autoestima, enfim, várias coisas, mas ele te procurou porque ele quer um resultado estético. Não é uma coisa essencial para a vida dele, de vida ou morte.
certo? Então, é a nossa obrigação fazer um resultado efetivo. Não existe técnica real, não existe técnica ideal. Cada rosto de um rosto. Com o protocolo perfeito, aprendi a ter outro olhar. É sobre isso. Com o protocolo perfeito, você aprende a olhar para o teu paciente de forma diferenciada, olhar para o teu paciente como aplicar a toxina botulínica, quais os movimentos eu preciso fazer para o paciente para eu saber que tipo de ruga que eu estou tratando. Qual a fotografia que eu tenho que fazer? Ah, mas eu não faço protocolo fotográfico. Puxa vida, né? Temos um problema aí muito sério. Ana, mas eu uso a toxina igual para todo mundo. Isso daí não é um problema tão assim, nossa, né? Meu Deus, é o fim do mundo. Mas eu não uso. E não recomendo as minhas alunas usarem também. Em alguns momentos eu falo para as minhas alunas assim, vamos usar o Dispor nesse caso? Vamos usar Botulift nesse caso? Vamos usar Xiaomi? Então nós vamos traçando essas estratégias, né? Eu mostro para o paciente sempre outros procedimentos que ele precisa. Sai do consultório ciente da necessidade de outros protocolos. Exatamente, Tati. Mas aí agora eu vou falar para você o seguinte. Não só ele sair ciente, mas como você ofertar uma possibilidade de pagamento acessível para ele, que ele já saia com esses protocolos fechados. E aí, gente, dentro, claro, né, do protocolo perfeito, a gente fala sobre isso, mas se você ainda não... Ana, eu ainda não sei como fazer, já fecha um contrato com esse paciente, já fecha um contrato de pagamento, você pode dar a possibilidade de boleto para ele, se ele quiser, cartão de crédito, ou nesse início você pode fazer pagamento via Pix ou via consultório mensal e já fecha, não faz ele procurar, porque olha só, olha um erro meu, tá? E eu falo isso porque, gente, mesmo eu ainda fazendo, né, muita coisa, muitas estratégias, trabalhando de muitas formas, assim, realmente diferenciadas, algumas vezes eu ainda falho, né? E aí, as minhas pacientes não sabiam que a gente ofertava limpeza de pele, Ultraformer, e elas não sabiam disso. Por quê? Porque eu não falava, não tava no meu script, né? Agora ela já sabe. Teve uma paciente que não sabia nem que a gente fazia peeling. Ela achava que eu só fazia esses procedimentos mais invasivos. E aí ela ia numa colega minha e um dia ela fez microagulhamento. Daí encontrei ela, tava vermelha. Ela falou, fiz um microagulhamento pra preparar minha pele pro Botox, que eu vejo que você sempre fala nas lives. Tipo, ela assistia as minhas aulas. E ela foi na minha amiga, fez o microagulhamento pra fazer o Botox. Eu falei, tá, por que você não fez comigo o microagulhamento, né? Ah, porque eu não sabia que você fazia, tal. Por quê? Falha, eu não ofertava. Então, Tati, a minha recomendação é você já fazer, né, já fechar isso com o paciente, ele já sair de lá fechado. Não cobra o paciente, assim, tem que pagar tudo já, porque eu faço o paciente voltar mais vezes. Então, quando ele chegar para fazer a toxina botulínica, no caso, ele já pagou a toxina, ele já pagou o procedimento. Eu só entrego o procedimento depois que ele paga, certo? Porque sempre tem, né, gente? Sempre tem os espertões. Mas é uma possibilidade de você fazer isso, tá? É uma ótima possibilidade. Eu comecei do zero, né, Ana? Sim, gente, a Jane não tinha feito nenhuma aplicação de toxina botulínica. Ela já tinha feito um curso, mas ela não era aluna do protocolo perfeito. E quando ela entrou no protocolo, ela não tinha feito nenhuma aplicação. Hoje ela planeja. Gente, os resultados estão maravilhosos. Eu tô muito orgulhosa dessas alunas aí do protocolo perfeito. E eu quero sentir orgulho cada vez mais. E eu tava tendo uma conversa com a Isa e com o Gabriel, vai fazer umas 2 semanas, e a gente tá reformulando várias coisas das nossas aulas. A gente vai colocar novos procedimentos dentro do protocolo perfeito. Inclusive, era uma novidade que eu tinha pra contar pra vocês essa semana, mas não sei se vocês chegaram a ver lá nos stories, que eu não consegui contar ainda, porque a gente acabou se mudando na correria, aí não consegui, mas a gente trouxe e realmente a gente focou em trazer um procedimento muito inovador para vocês, uma tecnologia para o protocolo perfeito, porque
faz completamente a diferença vocês terem esses resultados e entender. Ana, mas eu não sei fazer microagulhamento. Ana, mas eu não sei fazer... não sei fazer peeling. A gente consegue mostrar tudo isso pra vocês, tá? Super indico. Eu tinha muito medo e estou amando agora fazer Botox. Show, Cris! Eu vi o teu resultado, eu fiquei muito feliz com o teu resultado também. Muito, muito bom. A Cris também é nossa aluna do Protocolo Perfeito. A Cris, ela já trabalhava com muitos procedimentos. Inclusive, foi uma troca muito legal que a gente teve nas mentorias, porque a Cris trabalha com fenol, coisa que eu não trabalho. Então, às vezes, algumas alunas tinham dúvida, ela passava as dicas, passava, né, as ideias. Então, isso é muito interessante a gente tá trocando, né, fazendo essa troca aí de conhecimentos. E é sobre isso, gente. O nosso paciente precisa entender que é uma complementação, né? Eu falo que tudo na nossa vida é questão de planejar, é questão de entregar um resultado. E muitas das vezes, se a gente fizer um procedimento assim só por fazer, para ganhar aqueles R$1.800, no final das contas a gente acaba perdendo, né? Eu tenho duas histórias que na época que eu comecei, assim, não é que eu sinta vergonha de falar, mas é porque eu aprendi assim, né? Eu fiz o curso de toxina e eu já tinha, na verdade, eu já tinha feito 2 cursos de toxina botulínica. Eu ainda não tinha feito a aplicação. Aí comecei a aplicar, enfim, apliquei na minha mãe, apliquei, tal. E o resultado da minha mãe até que ficou bom, porque a minha mãe, ela já fazia toxina botulínica antes, né? E ficou legal, assim, na minha mãe não tem muito segredo, ela não é uma paciente difícil, um padrão difícil de tratar. E ela tinha 2 amigas, eu falo tinha porque dentro de um tempo ela foi se afastando, enfim. Mas essas 2 amigas, elas vieram fazer comigo. Só que o que elas fizeram? Eu avaliei uma e fechei um protocolo com ela. Naquela época, eu já tinha fechado a toxina botulínica e um peeling, porque ela tinha muita mancha, mas eu não tinha ofertado o peeling com foco de estímulo de pele. Então, olha os planejamentos errados. Eu tinha, claro que ia ajudar, mas eu tinha ofertado com a ideia da mancha. No dia de fazer a toxina botulínica, ela era a minha última paciente, o último horário, e ela trouxe a irmã pra fazer a toxina também. E eu fiz, porque na hora eu pensei, nossa, tava planejando ganhar tanto, vou ganhar tanto. Vou ganhar um botox a mais, né? E eu tinha comprado uma toxina de 200 unidades, tinha fechado caixa. Eu fiquei muito feliz naquele dia. A gente vai ganhando paciente, né? A gente vai ficando muito feliz em relação a isso. E no retorno chegou aquele olho, quando ela sorria, não tinha travado nada, e nem a testa, gente. O movimento tava igual. E ainda o Gabriel olhou pra mim e falou assim, Ana, será que você aplicou mesmo toxina botulínica? Será que fez né? Ou seja, gente, eu tive que aplicar de novo. Não sei se foi a aplicação errada, mas mesmo assim, depois eu fiz uma nova aplicação, não ficou bom. Eu descobri que ela foi de uma outra profissional, também não tinha ficado bom. Por quê? Teria que ter feito uma retração tecidual, uma contração daquela pele, para ir aplicar toxina botulínica. Mas eu não fiz isso, eu não trabalhei dessa forma, porque eu aprendi que era só aplicar, e que aplicar resolvia. Então, eu também já fiz esses casos, eu também já errei, eu também já pensei só no dinheiro, eu também já fiquei com insegurança, pensei na técnica. E tudo isso é importante eu falar pra vocês, porque hoje eu chego, o protocolo, às vezes as alunas, elas vão dizer, como é que você consegue ver isso, como é que você consegue... Mas é muito treino, muita técnica, eu atendo muitos pacientes, então é um olhar. Hoje, tudo que você quer melhorar, você tem que treinar, você tem que lapidar. Eu não era boa assim. Eu não era boa. Eu precisei treinar e eu errei muito. Eu errei pra caramba. Você acha que essas 2 pacientes voltaram? Não voltaram. Não voltaram. Não gostaram do resultado. Deu pra ver na cara delas que elas não gostaram. Eu não gostei. Então, assim, tem que planejar. Tem que saber fazer. Precisa entender anatomia, precisa entender gerenciamento de pele. Não é só a toxina botulínica. E é uma falha muito grande ainda, que eu bato na tecla todos os dias. Não dá pra gente só vender botox, não dá pra você fazer um curso que o professor vai te ensinar apenas o botox e achar que vai resolver tudo, porque não é isso, gente. Vocês têm que se esforçar.
E não fiquem querendo uma técnica. A Jane, que é a nossa aluna, acabou de falar, é planejamento, é olhar para o paciente. É olhar para o paciente, saber planejar, saber colocar aquele ponto, saber colocar aquela marcação, saber que ali é flacidez, saber que ali é linha estática. O paciente quer fazer só botox. Não faz! Não faz! Perde aquele paciente, perde aquele dinheiro, mas você vai estar ganhando dignidade nos atendimentos. Ah, não é fácil de falar. Não é fácil de falar. Eu passo por isso até hoje. Até hoje. Vocês já pararam pra pensar? A situação muito mais complexa, a situação vai além, gente. Às vezes a paciente, ela chega e ela quer fazer botox nos nossos cursos. E aí, se eu vender só a toxina e aquela paciente, ela não ter uma efetividade, ela não ter um resultado, eu peguei a responsabilidade pra mim. Porque eu que avaliei, eu que vendi, eu que vou fazer o retorno. Então, a gente tem que parar para pensar e entender que é possível. É possível. Só que você tem que querer. E acima de tudo, você precisa fazer o teu paciente ter essa conscientização, tá? Quando eu conversei com toda a minha equipe pra gente realmente planejar para vocês aulas voltadas para o protocolo perfeito, para vocês conhecerem o protocolo perfeito, foi exatamente pensando nessa falha que eu vejo muito grande. Eu recebo mensagens, eu recebo perguntas, eu recebo comentários nos meus vídeos exatamente falando disso, gente. E é uma falha gigantesca que a gente tem que trabalhar. Então, não sei se vocês já ficaram sabendo, tem alguns que estão chegando no meu perfil por conta dessas aulas que a gente vai fazer. Mas daqui 2 semanas, então na semana do dia 23 de outubro, a gente vai fazer algo que nunca fizemos para o protocolo perfeito. E essa vai ser as aulas, assim, vai ser muito especial do protocolo perfeito, porque nós estamos planejando 3 dias, vai ser segunda, dia 23, 24 e 25 de outubro. E nós vamos trazer para vocês diferenciações de protocolos. Então eu vou fazer fotos de pacientes, marcações com toxina, eu vou trazer planejamentos ali para vocês voltados. Ana, por que isso? Porque eu sinto dúvida, e quanto mais profissional eu atingir, mais profissionais de harmonização facial eu conseguir mudar e transformar. Eu sei que eu não tô transformando só a vida dos profissionais, mas eu tô transformando a vida dos pacientes de vocês. Então serão 3 aulas que a gente vai colocar para o protocolo perfeito de forma diferenciada. Vocês vão ter acesso a essa porta de entrada do protocolo perfeito. E a partir daí, vocês tomam a decisão. Se vocês querem colocar aqui no peito de vocês, eu sou o protocolo perfeito, e realmente colocarem para os pacientes de vocês, né, que vocês trabalham com o protocolo perfeito em toxina botulínica, ou se vocês optam por ser profissionais comuns e só serem injetores de toxina botulínica. Então, não vai ter essas aulas que vão acontecer no dia 23, 24 e 25 de outubro. Elas serão aulas muito especiais. Serão as 3 aulas para a gente finalizar o ano de 2023. Vai ser talvez a nossa última abertura de 2023 também, tá? Porque a gente tá com novos projetos. Então aproveitem essa possibilidade. Eu estarei com vocês ainda aqui no Instagram na semana que vem para tirar algumas dúvidas. Eu vou repor a aula de segunda que eu não fiz com vocês, comprometimento, tá? Provavelmente essa aula vai ser sábado, que vai ser sobre toxina botulínica, aplicação da forma correta. Então eu vou fazer essa reposição e eu sou muito comprometida, tanto com vocês que estão aqui conhecendo o protocolo perfeito. Eu falo que eu sou realmente uma pessoa que quer mudar a vida dos profissionais, tá? Eu sinto que cada um na nossa vida a gente tem um propósito, né? Cada momento da nossa vida a gente tem um porquê. E hoje o meu porquê é fazer vocês serem felizes trabalhando com harmonização facial igual eu sou, tá? Então aproveitem. Quem ainda não está cadastrado para o protocolo perfeito 3.0, vai lá na minha bio do Instagram e se cadastra. Protocolo perfeito 3.0, porque vão ser 3 dias intensos para você receber um guia definitivo para se tornar referência em toxina botulínica. Então vai ser muito especial.
Gente, obrigada mesmo pela participação de vocês, pela compreensão de vocês, pelo meu sumiço também, por conta de toda essa correria aí que aconteceu de mudança. A situação tá bem crítica aqui na minha cidade. Vamos colocar também nosso coração aí, as nossas orações por essas pessoas que estão passando dificuldade, tanto aqui quanto no litoral. Tem muita coisa acontecendo, muitas coisas ruins acontecendo no mundo, mas vamos orar para essas pessoas, né? E vamos trabalhar aí para fazer nossa carreira, nosso lado profissional também melhor. E contem comigo, gente, contem comigo para que vocês possam elevar o patamar aí de vocês e se tornarem referência em toxina botulínica. Eu com certeza sou aí o caminho para vocês conseguirem ter felicidade. Quem ainda tá inseguro, quem ainda tá com medo, né? Aproveita essa possibilidade, a minha dedicação, o meu propósito. Vamos unir o meu propósito com o seu propósito e fazer aí você se tornar referência em toxina botulínica. Certo, gente? Beijão, bom restinho de feriado pra vocês e até sábado.